Presidente, gravação iniciada. Ok, obrigada. Bom dia a todos. Feliz 2021 para nós, né? Que tenhamos um ano abençoado aí, com muito trabalho e muita saúde, né? Vamos iniciar nossa sessão de julgamento do dia 12 de janeiro de 2021, período da manhã, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros Paulo César Macedo Pessoa, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develi Montes, se eu tiver pronunciado errado, desculpa, Cláudia, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauritin do Vale, Sheila Aires Cartacho Gomes, que sou eu. Nós votaremos nessa sequência. O doutor João está sendo substituído pela doutora Cláudia, que é a nossa suplente, e aí a votação vai ser feita nessa sequência. Nós vamos iniciar, eu vou pedir para todo mundo gerenciar a qualidade do vídeo, para eu colocar em baixa definição. E a gente vai para o primeiro item da pauta, que é um processo da Comal do Brasil, Indústria e Comércio. O patrono solicitou acompanhamento, e esse processo foi um processo que a gente iniciou na sessão passada, a votação, e ele saiu em vista para o Dr. Kleber. Como a gente teve mudança de colegiado, então a gente vai ter que fazer um resumo, né, uma leitura para que a doutora Cláudia, se bem que o doutor João votou, né, aqui, ó, vista para o conselheiro Kleber, a relatora votou por conhecer do recurso e converter o julgamento em diligência para determinar a quantificação do crédito solicitado, acompanhada pelos conselheiros João Maurício Vital e Wesley Rocha. Nesse ponto, houve o pedido de vista. Não votaram os demais conselheiros. Então, a doutora Cláudia não vota, né? A não ser que haja uma mudança de voto aí da doutora Fernanda, não é isso? Aí, Ana Tereza, pode solicitar a presença do patrono para acompanhamento? Ok, presidente, farei a convocação. Tá. É isso mesmo, Chico. É isso, Wesley? Eu ia te perguntar, que você é mais antigo aí na casa. Sim, só se a Fernanda mudar o voto dela, aí, no caso, aí a doutora Cláudia votaria? Isso. E aí eu já tenho coletado o meu voto da pauta, do João. Doutor André Garcia, No caso, eu posso mudar, né? Agora. Por favor, verifique mensagem privada no chat. Do João já fica consignado. Tá. Se mantiver a questão da diligência, a doutora Cláudia não vota. Eu votei pela diligência, né? Foi, você e o João. Aí o Kleber pediu vista. Tá. Mas eu acho que a vista era para nós todos dar uma olhadinha, não era? Saiu pro Kleber, mas... Acho que era para todo mundo dar uma... É porque, a princípio, eu tinha o meu voto original, que ainda até não alterei no documento. O meu voto original era negar. E aí, depois, durante a discussão da sessão, que eu alterei para fazer a diligência. No caso, ele pediu só acompanhamento para essa sessão, viu, doutor Wesley? Bom dia, doutor, tudo bom? Bom dia, doutor André, bem? Né? Isso. Então, doutor André, a gente vai retomar o julgamento daquele processo da Comal. A gente teve uma mudança no colegiado, que a doutora Cláudia está substituindo o doutor João, que está em licença. Tendo em vista que houve mudança no colegiado, a doutora Fernanda vai fazer uma releitura, um resumo, no caso do processo. O doutor João já havia votado pela diligência naquela ocasião, então se não houver mudança de voto, vai permanecer o voto do doutor João. E aí, caso a gente tenha alguma dúvida, o senhor pode prestar alguns esclarecimentos, tendo em vista que houve essa mudança de colegiado, né? Eu acho importante, tá? Perfeito. Apesar de o senhor ter solicitado só acompanhamento? Sim, eu imaginei que não haveria mudança, mas também
não vejo motivos para sustentação, a não ser realmente algum esclarecimento, principalmente se a doutora Cláudia precisar de alguma questão fática, eu me coloco à disposição. E aí a gente verifica também as considerações do Dr. Kleber e tudo, e aí a gente dá encaminhamento. Tudo ok? bem. Obrigado. Então eu vou pedir para o senhor gerenciar a qualidade do vídeo. Eu vou passar a palavra para a Fernanda, depois para o Dr. Kleber. A Fernanda faz um resuminho, o Dr. Kleber faz as considerações dele e a gente vai para a votação. Bom dia a todos. Bom, para resumir para a doutora Cláudia, eu não vou fazer a releitura, vou fazer um resumo, que eu acho que fica até mais didático. Esse caso se trata de pedido de restituição, tá, feito pela contribuinte. Nesse final 17 aqui, é restituição com relação às retenções das notas fiscais dos 11%, tá, que era feito pela tomadora de serviço. No caso, o pedido de restituição, ele foi negado, foi indeferido, e aí foi feita a manifestação de inconformidade pelo contribuinte, a qual, novamente, foi indeferida, e o motivo principal do indeferimento foi em decorrência da documentação deficiente, tá? Da apresentação de documentação deficiente pela contribuinte, o qual não tinha, o conjunto probatório de documentação que teria sido entregue pela contribuinte não teria sido suficiente para formar a convicção de que teria o direito à restituição. E aí, a princípio, o meu entendimento tinha sido até no sentido de negar provimento, tendo em vista que, de acordo com a simples leitura dos autos do processo e acordo do RJ e recurso voluntário, eu tinha entendido realmente que teriam sido dados para a contribuinte para formar a convicção, juntar elementos de prova e documentos para que fosse analisado devidamente o pedido de restituição. No entanto, foi dada a oportunidade ao patrono, na sessão passada, e foi colocado no momento da sessão, que, inclusive, em outros processos, que foi um caso de revisão geral, né, eles revisitaram todo o cálculo de contribuição previdenciária e aí levantaram realmente créditos nesse recálculo feito internamente, eles levantaram algumas competências, levantaram créditos de contribuição que teriam sido recolhidos a maior. E, pelo que verificamos, inclusive, teve outro processo em que foi feita a diligência, foi solicitado que fosse analisado com cautela a documentação apresentada e foi confirmado realmente um crédito num montante relevante. Então, em decorrência dessa informação, né, e aí eu realmente olhei nos autos do processo que o que foi mencionado pelo contribuinte, pelo patrono aqui, foi exatamente a mesma situação e que foi um montante de documentação muito grande levantada e que provavelmente não teria sido analisada a fundo pelo órgão, né, de origem. Então, em decorrência disso, eu decidi, no decorrer, converter, realmente, mudar meu voto para converter o julgamento em diligência, porque eu acho que deveria, sim, ser analisado com cautela a documentação que foi apresentada, para realmente verificar se não é o caso de ter, realmente, pelo menos uma parte do crédito que está sendo questionado a restituição pelo contribuinte. Então, foi esse o meu posicionamento final. E aí, quando abrimos a votação, como dito pela presidente, doutora Sheila, o João e o Wesley me acompanharam, e aí o Kleber pediu vistas, e de repente pode ser que tenha alguma contribuição a ser feita. Esse é o resumo geral. Obrigada, doutora Fernanda. Doutor Kleber. Eu coloquei aí na minha pasta um papel solto aí sobre a análise que eu fiz do processo, né? No caso, eu vou abrir divergência, porque, dito aí pela relatora, foi indeferido questão de instrução processual, né? Eu vou fazer aqui uma rápida leitura. Trata-se de pedido de restituição relativa a retenções de 11%, né?
E foi analisado em 6 de 10 de 2009, tendo sido emitido o despacho decisório número tal, no qual foi indeferido o pedido de restituição pelo seguinte motivo, né? Que eu digo aqui o motivo, né? A restituição pleiteada foi indeferida com base nos incisos 1, 3, 4, parágrafo 4, tanto do artigo 255 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo decreto tal, e também dos artigos 216, 217 da Instrução Normativa número 100, e nos artigos 207 e 208 da Instrução SRP número 3, que, considerando não a apresentação de documentos necessários à instrução do processo, indispensável à sua análise, como cópia do contrato social, resumo geral consolidado de todas as folhas de pagamento, por estabelecimento, como respectivo demonstrativo do cálculo das contribuições sociais e da base de cálculo utilizada, e cópias das notas fiscais e faturas emitidas pela empresa prestadora de serviços discriminadas. O contribuinte apresentou manifestação de conformidade, a DRJ considerou improcedente a manifestação pelo fato de o recorrente ter deixado de apresentar, no entanto, deixou de apresentar, embora constante no item 2.2 do despacho decisório, folha 868, então a DRJ considerou exclusivamente por esse documento aqui, né, demonstrativo de cálculo das contribuições sociais e da base de cálculo utilizada. Então, em ambos os indeferimentos do pedido, foi a questão de instrução do processual, porque não colocou alguns documentos. Conforme exposto acima, o fundamento do indeferimento do pedido foi a não apresentação de documentos necessários à instrução de processo indispensáveis à análise. Eu vou fazer uma análise aqui da legislação a ser aplicada quando na análise do pedido, né? Nós temos 2 tempos aqui, o tempo do protocolo e o tempo da análise. Tendo em vista que a análise do pedido por parte da autoridade fiscal ocorreu em 30 de novembro de 2009, data de emissão do despacho decisório, ressalvados os direitos adquiridos do contribuinte no protocolo, a análise, né, deveria ser obrigatoriamente efetuada com base na IN vigente da época, que era a IN 900 de 2008, conforme o seu artigo 1º, que diz assim: a restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo administrado pela Receita Federal. Está passando aqui. Mediante DARF e Guia da Previdência Social, serão efetuados conforme disposto nessa instrução normativa. Então, o artigo 1º, ele diz que o que passa a ser regido agora sobre restituição, ela avoca para ela a instrução normativa 900. Então, na data da análise do processo, teria que ser aplicada a instrução 900, e, inclusive para a retenção, valor referente à retenção. O contribuinte faz menção a isso aqui no recurso dele, que não foi considerado aliás, ainda na manifestação de conformidade, ele faz essa referência. O auditor, ele cita a IN 900 apenas quando ele abre o prazo para a apresentação da manifestação de conformidade, né? Ele julga todinho com base na IN 100 e na IN SRP número 3, sem levar em consideração que na época da análise do pedido, ele tinha que ser feito nessa IN aqui, né? E ele cita apenas no fim, quando abre o prazo para ele apresentar a manifestação de conformidade, que ele indeferiu, né? Da análise da IN 900, verifica-se que quando a restituição de 11% retido, né, quanto a essa restituição, a empresa deverá comprovar a retenção e o crédito por meio dos seguintes documentos: nota fiscal com destaque da retenção ou a GPS do recolhimento da retenção. Então, a IN 900, ela exige, no seu artigo 17, que do requerimento da restituição, ela deve provar que aconteceu a retenção e o recolhimento, né? Se não houve o recolhimento, a empresa não é prejudicada, ela comprova com destaque na nota. Então, a referência é que ela deve apresentar documentos referentes à comprovação do crédito, né? Se comprovar o recolhimento do valor retido pela empresa, como é que comprova? Ou pela GPS ou pelo destaque na nota. Embora a IN 900 de 2008 discipline o pedido eletrônico de restituição, essa IN, ela disciplinou o PERDECOMP, né, que é o pedido eletrônico, e incluiu a contribuição previdenciária, que era toda manual, quando ainda era feito na Receita Previdenciária, né?
E no artigo 19, embora ela discipline a questão do pedido eletrônico, ela faz referência a pedido manual ainda, pedido de formulário, né? Mediante a apresentação do formulário pedido de restituição de retenção relativa à contribuição previdenciária. Então, ela disciplina também pedidos manuais, que não podem ser feitos ainda pelo PERDECOMP, né? Da análise do artigo acima, verifica que a IN 900 requer apenas que sejam anexados documentos comprobatórios do direito creditório, no caso, notas fiscais com destaque e ou GPS de recolhimento. No entanto, a autoridade fiscal poderá requisitar a apresentação de outros documentos para formar sua convicção em reconhecer ou não o crédito pleiteado. Está no artigo 65 aí da IN, que diz assim: a autoridade competente para decidir sobre a restituição, ressarcimento e reembolso poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos, direito passivo, a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil fiscal, a exatidão das informações prestadas. Portanto, de acordo com a INRB 900, vigente à época da análise do pedido de restituição, nos casos de pedido via formulário, requerimento manual, o contribuinte deverá apresentar os documentos comprobatórios da retenção e o recolhimento. E, a critério da autoridade fiscal, poderão ser requisitados outros documentos, quer sejam comprobatórios da retenção e ou recolhimento, ou necessária fiscalização ou cadastrais e constitutivos da empresa. Foram os seguintes os documentos não apresentados no pedido de restituição na data do protocolo, né? Documentos relativos aos dados constitutivos da empresa, cadastrais ou de fiscalização. Então, quando ele pede cópia do regime geral consolidado de todas as folhas de pagamento, é claro que é um documento de fiscalização, né? Não se refere ao crédito, mas à fiscalização. O intuito aqui do fiscal era ver se ele estava recolhendo mensalmente o valor devido para a Previdência, né? Aquela contribuição mensal. Quando ele pede esse documento, então é claro que é documento de fiscalização. Documentos comprobatórios da retenção ou do direito creditório era cópia de algumas notas fiscais relacionadas no demonstrativo de notas fiscais que não foi apresentado, e não constar em alguma nota fiscais o destaque do valor da retenção, bem como por não constar no processo a comprovação do recolhimento do valor retido pelas empresas contratantes. Então, foi os documentos que não foram apresentados. De acordo com o artigo 65 da IN 900, a autoridade fiscal deveria ter requisitado os documentos necessários para a análise do pedido. Por outro lado, tendo em vista que a INRB 900, né, disciplina o pedido eletrônico de restituição, no qual o pedido eletrônico hoje não tem nenhum documento anexado. Você apenas informa lá o valor do crédito que você pleiteia, né, e o sistema calcula automaticamente, sem análise de nenhum documento. Documentos só serão apresentados, de acordo com a IN 900, para comprovação do crédito alegado em sede de manifestação de inconformidade. É claro, se tu vai fazer uma manifestação de inconformidade para comprovar um recolhimento, você anexa o documento. Então, só em sede de manifestação de inconformidade são apresentados os documentos. Assim, de acordo com o relatório do acordo recorrido, o contribuinte apresentou os seguintes documentos. Então, segundo a DRJ, ele apresentou os seguintes documentos: folha de pagamento magnético, cópia dos resumos contratantes por estabelecimento da folha de pagamento, notas fiscais, guia de recolhimento do Código 2631, GFIP retificada para competência 10 de 2002. E deixou de apresentar, o que eu já falei ali, o demonstrativo do cálculo das contribuições sociais e da base de cálculo utilizada, em conformidade com o artigo 207, inciso 4 da Lei 8.202/91, abaixo transcrito. De acordo com o exposto acima, não há exigência, na IN 900, do demonstrativo de cálculo das contribuições sociais e da base de cálculo utilizada, ao protocolar o pedido de restituição, nos termos da IN 900. Mas o mesmo poderia ter sido requisitado pela autoridade fiscal, caso julgasse necessário. Portanto, aqui a minha conclusão é que o pedido de restituição deverá ser analisado nos termos da IN 900/2008, que é a data da primeira análise, para verificar se resta crédito não prescrito de retenção, não compensado na própria competência da retenção ou competências posteriores, verificando se houve o recolhimento da retenção ou se o valor está destacado na nota fiscal. Em caso positivo, o valor do crédito apurado após corrigido deverá ser usado em compensação de ofício, no caso de haver débito ou restituído ao contribuinte. No exposto, então, eu abro divergência para votar da seguinte maneira: eu voto por determinar que o pedido de restituição, compensação, seja analisado
pela autoridade competente com base na documentação apresentada. Então, eu acho que deve ser superada essa fase da documentação. O pedido é para cancelar, tem um pedido aí para cancelar o julgamento da DRJ, eu acho que não, mas que seja superada essa questão da documentação apresentada com base na IN 900, como ele apresentou a documentação faltante na segunda instância, que é, segundo a IN 900, a sede correta de apresentação de documentos, então eu voto assim. E o pedido de restituição e compensação seja devolvido pela autoridade competente, né, com base na documentação apresentada. Eu fiquei na dúvida se não seria a mesma coisa que a gente, porque, no final, assim, Kleber, no documento, no meu documento do voto, ainda está lá, como eu disse, está como se fosse negar provimento. Mas o meu voto foi justamente nesse sentido, acredito, que foi justamente converter em diligência para que seja analisada a documentação apresentada pela contribuinte e, porventura, se na existência de algum crédito, que seja, né, apurado. Mas, enfim, o meu voto e o que o Wesley e o João votaram nesse sentido, eu entendo que foi justamente converter em diligência para que seja analisada com cautela a documentação apresentada pelo contribuinte. Foi nesse sentido. Certo, e no processo 13601, final 2007-21, eu voto pelo indeferimento, né, porque ele está prescrito. É só uma competência, está prescrita. Esse eu não vi ainda, eu tenho que abrir um por um aqui só para final 2007-21, eu voto pelo negar provimento, e os demais eu voto porque o meu pensamento é ir para a unidade preparadora e fazer o julgamento por lá, com base no documento que tem já. Está sem som, Sheila. Obrigada, Cláudia. Eu apertei o F8 aqui. Paulo, você pediu a palavra? Sim, eu concordo com a Fernanda que a gente está tratando da mesma questão aqui. O insumo, o processo vai ser baixado para que a unidade preparadora se manifeste sobre esses documentos apostados. Eu acho que o mais adequado nessa situação é fazer de fato a diligência. Ou é diligência ou é anular a decisão de piso. Não cabe anular a decisão de piso porque os documentos foram apresentados após a decisão, então ela foi correta. Então, eu acho que é o caso, efetivamente, de baixar em diligência e o processo vai voltar com informação conclusiva, entendeu? Tem ou não tem. E a gente vai decidir. Vai ser oportunizado contraditório, ampla defesa, e o contribuinte vai poder se manifestar. Quanto à parcela prescrita, a gente vota ele especificamente, entendeu? Eu também concordo, Paulo. Porque o contribuinte ainda vai ter uma nova oportunidade na diligência ainda de se manifestar mais uma vez acerca da análise da unidade preparadora, né? Então, eu acho que o mais conveniente, na minha opinião, seria a diligência também. A gente só vai votar diligência, viu, Paulo? O meu propósito era que não voltasse mais, né? O meu pensamento é que fosse decidido por lá, porque o processo está bem instruído, tem as notas fiscais com destaque. Mas aí, como é que ficaria o registro? Eu não vou dar provimento para analisar porque eu estou dando provimento, né, para uma coisa que a gente não sabe se tem provimento ou não, entende? Não, eu estou dizendo que para ele fazer análise, agora superada a questão dos documentos. Sim. Eu acho que nesse momento processual, não dá para fazer dessa forma, entendeu? Porque a gente está criando uma situação que não existe no PAF, entendeu? Vamos prolongar mais o processo pedido de restituição, o doutor Kleber. Aí depois inaugurar um novo PAF, entendeu? Se for contrário ao contribuinte, passando por DRJ, passando por nós novamente, entendeu? Sim. Vamos por ordem aqui. Doutor Wesley, doutora Cláudia, eu vou passar também para o doutor André, que quer fazer o... Eu entendi que o doutor Kleber está dando provimento para fazer análise no cotejamento do que já foi colocado no processo. Isso. E aí ele está dando provimento, mas aí a gente vai dar provimento para ou dar parcial provimento no sentido de excluir algo aí da base de cálculo, ou provimento para cancelar a autuação.
Não, Pois acho é. que não é provimento, porque não foi isso. A conversão de diligência não foi pedido no recurso voluntário, tá? Não sei se foi pedido perícia, tá? Mas assim, a conversão de diligência não foi um pedido. O pedido é negar que seja deferida a restituição. Eu não tenho como saber qual o tamanho dessa restituição, porque precisa ser analisada a documentação. Então, eu entendo que o único meio viável da gente saber isso, como disse o PC, neste momento processual, é converter em diligência para que seja analisada a documentação e seja dito, foi analisado novamente, não tem nada de novo, então foi analisado novamente, realmente vimos que tais notas, enfim, que a gente coloca, seja convertida em diligência para que seja analisada novamente a documentação, ou enfim, que seja analisada com devida cautela, a documentação juntada pelo contribuinte, posteriormente, ao início do recurso processual, enfim, que seja dado o prazo para o contribuinte depois de 30 dias para que responda à diligência, porque, enfim, se o contribuinte entender, né, depois da diligência que faltou, que pecou em alguma análise, enfim, né, que seja dado esse direito ao contraditório e volta para que a gente decida, né? Acho que é isso, assim, tem direito realmente ao montante levantado de tanto, ou não tem, não foi comprovado nada, enfim, finalizado a decisão. Kleber, desculpa, eu estou interrompendo. Não, pode falar, porque realmente eu entendo que não teria como ser o pedido no recurso voluntário foi dar o direito à restituição pleiteada, né? Só que eu entendo que a documentação foi juntada posteriormente e a gente não sabe o montante dessa restituição. Bom, então eu entendi que o doutor Kleber está dando provimento ao recurso para dar direito à restituição. Bom, é provimento parcial, porque na realidade ele está pedindo para cancelar o julgamento da DRJ, né? Então, porque não analisou a documentação. Eu não estou cancelando, mas estou reconhecendo que com base na IN 900, aquela documentação era desnecessária. Era desnecessária. A DRJ fundamentou a decisão com base na falta desse demonstrativo, pelo que eu entendi. Porque se voltar com... Mas tudo bem, pode botar diligência. Aí o doutor Kleber está superando o óbice do demonstrativo e determinando que, falando que o demonstrativo era despiciente, era desnecessário. Isso. Que com base na documentação apresentada, a unidade preparadora poderia analisar o direito creditório do contribuinte. Acho que é essa a ideia do doutor Kleber. Mas eu acho que não há prejuízo em fazer a diligência, sabe? Eu acho que é mais prudente. Não, a gente faz a diligência. Doutora Cláudia. Eu não estava entendendo, Kleber, a sua proposta, porque você não está reconhecendo o crédito, você está mandando lá a primeira instância analisar os documentos, então você está voltando o PAF todo, não é isso? E aí é submetido, você não está anulando a decisão da DRJ? Que não foi feita a análise do pedido mesmo, não foi feito não, eles barraram porque não tem documento. Pois então você falou que não está anulando, mas na verdade né, porque você está mandando fazer tudo de novo, e tem que estar sujeito ao PAF. Então pronto, está resolvido. Então, não é isso, né? Doutor André, o senhor quer... Vou dar a palavra para o senhor, porque... É só uma questão de fato. É só uma questão de fato mesmo, né? Só porque, como eu tinha comentado na sustentação, 3 processos tiveram fins diferentes, né, dessa leva aqui. 2 foram baixados em diligência pela DRJ e um mais recente o resultado final foi o resultado proposto pelo Dr. Kleber, vamos dizer assim. Não houve a baixa em diligência determinada, mas houve o parcial provimento para se anular o despacho decisório. E aí, para que fosse proferido um novo despacho decisório, a partir da análise da documentação e da quantificação do crédito, abrindo-se, se fosse o caso, um novo, como colocado pelo doutor Paulo César, abrindo-se, se fosse o caso, um novo processo administrativo, uma nova oportunidade de nova manifestação de conformidade, que não aconteceu. O crédito foi quase todo reconhecido, a empresa não quis nem questionar. Mas só essa observação de fato desse julgamento ocorrido aqui no CARF, se eu não me engano, em 2016 ou 2017, que foi isso. Não houve a baixa, mas houve um parcial provimento para que fosse proferido um novo despacho decisório.
Doutora André, exatamente, eu acho que é isso que a doutora Cláudia comentou. Obrigada. Doutor Wesley. Eu acredito que seria prudente mesmo fazer a diligência, porque você teria até mais celeridade quando desce para a unidade preparadora dar uma analisada e avaliada, do que considerar nula a decisão de primeira instância para reavaliar, depois qualquer coisa vai abrir novamente o prazo, enfim, eu acho que nós vamos fazer uma avaliação mais célere, eu penso, se a gente... Em que pese para o contribuinte, eu acho que para ele até é bom ter a possibilidade de ter novamente uma... Não sei, eu até desconheço qual seria o melhor formato para o contribuinte, porque ele vai ter a chance de mais um recurso, mas também vai ter a chance de vai demorar mais para receber o direito creditário. Mais alguns anos aí pela frente, talvez. Então, eu acho que seria mais célere, e a diligência já vai voltar com as informações que a gente precisa. Tá. Enfim. Então, doutora Fernanda, a senhora mantém o voto pela diligência, certo? Eu vou colocar em votação. Então, como manteve e o doutor João votou pela diligência, eu vou seguir a ordem. O doutor Wesley também votou pela diligência. Vocês estão me ouvindo, né? Então, eu vou seguir. Doutor Kleber. Nesse caso, como tem um efeito aí que nós vimos, então eu voto, então, pela diligência, sigo a relatora. Tá. Doutora Letícia. Doutor Paulo, quer dizer. Doutor Paulo. Diligência. Doutora Letícia. Diligência. Doutor Maurício. Também acompanho a relatora pela diligência. Eu também acompanho a relatora pela diligência. Então, esse vai ser em relação ao 2. A gente vai abrindo os processos para ver qual que é o da prescrição, não é, doutor Kleber? Esse foi o 2007-17, doutora Fernanda? Sim, o 2007-17, que é o número 1 da pauta. Creio, o número 2 da pauta que eu vou abrir agora, que foi o mencionado pelo doutor Kleber, que já estaria prescrito. Eu vou abrir aqui agora, que é o número 2. Redigir o dispositivo, então. Esse item 1 vai ficar, resolvem os membros do colegiado. Os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência para determinar a análise para determinar que a unidade preparadora analise a documentação apresentada e quantifique, no caso a gente tinha colocado, né, determinar a quantificação do crédito solicitado. Então, e para determinar que a unidade preparadora analise a documentação apresentada e quantifique o crédito solicitado. Isso, Sheila, essa vai ser a mesma para os números da pauta. Número 1, 3, 4 e 5, tá? 4 e 5. Tá certo o dispositivo aqui? Tá. É assim que você gostaria que a diligência fosse feita, né? Isso. Converter o julgamento em diligência para determinar que a unidade preparadora analise a documentação apresentada e quantifique o crédito solicitado. Isso. Aí depois, né, vou pôr para abrir o prazo de 30 dias para manifestação. Só um minutinho, a doutora Cláudia. Não, vocês ainda estão no dispositivo, né? Porque eu tenho essa parte de consignar que eu não votei, porque foi votado na sessão anterior, tem que constar isso. Eu vou colocar aqui. E aí, Sheila, vou abrir o prazo de 30 dias para manifestação do contribuinte. Então, vai ser igual o 1, o 2, o 1, o 3, o 4 e o 5, tá? Tá. O número 2 da pauta, eu abri aqui o meu voto também estava no sentido de negar provimento e tendo vista a prescrição. Tá. É só... o número 2 da pauta que está prescrito, negar provimento. Só o 2, tá. 1, 3, 4 e 5 são idênticos. Tá. Doutor André, o senhor pediu um esclarecimento? Eu só fiquei na dúvida sobre a possibilidade de eventualmente apresentar nova documentação, nesse caso a unidade preparadora queira algum documento complementar.
Só porque no dispositivo está ficando análise de documentação apresentada, se isso fecharia a possibilidade da Receita eventualmente querer alguma documentação, como, por exemplo, essa planilha, esse demonstrativo, que o contribuinte pudesse apresentar eventualmente alguma documentação complementar. Eu fiquei na dúvida sobre o alcance do dispositivo. Porque eu acho que, na verdade, se eles entenderem, eles vão intimar, né, vão solicitar. Eu não sei se a gente pode abrir aqui a possibilidade de apresentação de nova documentação por conta da preclusão. Então, se a gente pode, de livre e espontânea vontade, dizer que pode ser apresentada nova documentação. Estou entendendo que, em caso necessário, eles devem solicitar, né? Doutor Paulo. Eu concordo com a Fernanda, a gente não pode falar sobre a possibilidade de apresentação de nova documentação. Isso é comum na diligência a autoridade pedir a juntada. Nada impede que a parte interessada possa já se adiantar e pedir a juntada de algum documento, que eles vão analisar ou não conforme entenderem pertinente, entendeu? Agora, não cabe nós falarmos sobre isso nessa decisão. Acho que até extrapola, né, Paulo? Às vezes já foi intimado o contribuinte antes da diligência para apresentar documentos. Isso já aconteceu no colegiado. Eu acho que a preocupação do patrono é no sentido de que a gente já entendeu que o demonstrativo é desnecessário, não é fundamental para deferir ou indeferir o crédito, né? Então, acho que essa preocupação de voltar e aí entender que porque não tem o demonstrativo, vai indeferir novamente o pedido, né? Acho que deve ser nesse sentido, né? Só se a gente botar no fim do processo aquele históricozinho que eu fiz. Eu acho que a Fernanda, quando encaminhar para a diligência, se ela entender que é interessante, ela pode fazer um arrazoado do Kleber, falar o porquê que ela afastou essa questão do demonstrativo e encaminhar para a diligência. Acho que resolveria. Isso. Resolveria. Que aí está lá justificando o porquê que vai ser feita a análise da documentação, porque esse demonstrativo pela IN não era um dos documentos que eram necessários, e em razão disso está encaminhando o processo para diligência. Acho que é uma alternativa. Se a doutora Fernanda concordar, acho que por mim, tranquilo. Então tá, então os itens 1, 3, 4 e 5 resolvem os membros do colegiado por unanimidade de votos em converter o julgamento em diligência para determinar que a unidade preparadora analise a documentação apresentada e quantifique o crédito solicitado. A conselheira Cláudia Cristina Noira Passos, vou falar o resto do sobrenome, não votou porque o conselheiro o doutor João Maurício já havia votado na sessão passada, tá? Aí, agora indo para o item 2 da pauta, a doutora Fernanda está encaminhando para negar provimento, tendo em vista a prescrição do período que está sendo solicitada a restituição. Isso. Bom, a gente colocou no item 2 a diligência, tá? Item 2? A gente tinha colocado tudo para diligência na sessão passada. Então é porque realmente eu não tinha tentado, mas o 2, o meu voto já estava até aí, tá diferente. Inclusive, então, nesse caso, a doutora Cláudia vai votar. Tá bom. Tá? Então, algum questionamento, pessoal, em relação ao item 2? Só uma explicação, é porque é só um mês, é só uma competência, né, agosto de 2002, que tinha que ser recolhido até 2 de nove de 2002, e o pedido foi feito em 27 de setembro de 2007. Então, passou mais de 5 anos da data do recolhimento. Ok, esclarecimento importante. Então, eu vou colocar em votação, pela ordem daqui que eu passei para a Ana Tereza. Então, doutor Paulo, como vota? Está sem o microfone. Com a relatora. Doutor Wesley? Com a relatora. Doutor Kleber? Relatora. Doutora Cláudia? Com a relatora. Doutora Letícia? Com relatora. Doutor Maurício? Com a relatora. Eu também acompanho. Então, o item 2 da pauta. Acordam.
os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. O item 2, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Então, itens 1 a 5 da pauta, votados. Doutora Andréia, obrigada pela participação. Obrigado, doutora Sheila. Obrigado, conselheiros. Bom dia para Bom vocês. dia. Bom dia, doutora Amanda. Tchau. Então, pessoal, vamos continuar aqui na nossa pauta. Item 6, é da Fernanda também, né, Fernanda? Equitêxtil. Acho que vai do 6 até 6 a 8. Bom, trata-se, nesse caso, de um crédito lançado, um montante de 358 mil, referente à contribuição parte empresa, ao gerador foi... A empresa havia enviado inicialmente o GFIP constando todos os empregados, conforme cópias do GFIP, mas em relação ao período de 4 a 12 de 2009, enviou o GFIP contendo apenas um determinado segurado e não colocou demais segurados, ou seja, apresentou o GFIP de forma equivocada e não incluiu todos os segurados na GFIP, tá? Foram apurados os seguintes levantamentos: participação nos lucros e resultados, PLR, incidentes sobre pagamentos de empregados, 2006 a 2008, em desacordo com a 10.101, contribuições incidentes a condutores autônomos de veículo, tá? Correspondendo a 20% do valor bruto do frete, carreto e tal, contribuições incidentes sobre pagamentos apurados em folha de pagamento e contribuintes individuais no período de 4 a 12 de 2009. A empresa não efetuou recolhimento de nenhuma contribuição previdenciária no período mencionado, de 4 a 12 de 2009. E para os fatiadores anteriores a 4 de 12 de 2008, a multa aplicada observou o princípio da retroatividade benigna. O DEBCAD 37.156.347.0 foi em relação a SESC, Senat, SESI, SEBRAE. Os créditos foram justamente os levantados mencionados, né? CMFP e DR, conforme mencionei, contribuições sobre pagamentos de condutores autônomos, FP, folha de pagamento, e IPN, contribuintes individuais. A DEBCAD 309-7 foi período de 9 de 2006, 11 de 2008, 12 de 2008, 1 de 2009, contribuições sociais, partes segurados, não descontados, não declaradas de GFIP. E aí tem os levantamentos feitos também. Pois bem, após ciência da autuação, a empresa apresentou defesa alegando em síntese. Preliminarmente que deveria ser anulada, porque não foi atendido os requisitos legais, a descrição das infrações teria sido deficiente. Menciona que teria entregado todos os documentos solicitados e que a autuação foi lavrada fora do estabelecimento da autuada. Sustenta que o exame da contabilidade deveria ter sido feito por técnico da área contábil. Fernanda travou, Fernanda. Travou para vocês, a Fernanda? Tá Fernanda. Não sei se ela está me ouvindo, deixa eu mandar uma mensagem. Eu vou tirar ela para que aí ela não, se ela estiver lendo até agora.
Fernanda. Eu caí, gente. Eu tava Caiu. aqui com horrores no voto. Sim, eu falei. Eu te expulsei da sala, você viu, não? Para ver se você Vi agora quando eu vi uma ligação sua aqui, eu derrubei a ligação. Onde parei, gente? No relatório, no iniciozinho. Tá, vou resumir então. Você estava ali para os fatos geradores anteriores a 4/12/2018. Último parágrafo antes do 37, 156, 3470. Tá, obrigada, Maurício. Enfim, foram feitos vários lançamentos, tá? Tiveram várias rubricas, vários DABCADs, e como todos eles foram apresentados conjuntamente, todas as defesas foram apresentadas conjuntamente ao principal, então foi analisada pela DRJ a defesa de uma forma conjunta. Então, quando a DRJ analisa todos de uma vez. E aí, o ponto fulcral que eu gostaria de mencionar logo no início, que eu reporto no meu voto, é que o defendente não se insurge diretamente contra os fatos geradores que motivaram os lançamentos, ou seja, os pagamentos a assegurados a título de participação nos lucros, pagamento de prolabore, pagamentos de condutores autônomos, diferença de contribuição do segurado Antônio Carlos Alves Cabral. Tá? Então, ou seja, o cerne da questão dos lançamentos que foram levantados pelo órgão de origem mantido pela DRJ não foi atacado diretamente pelo contribuinte. Tá? Então, ele preliminarmente, ele argui nulidade, cerceamento de defesa, aduz que teve prejuízo, né, que teve prejuízo da sua defesa, que deveria ser decretada nulidade, porque não houve a descrição dos fatos geradores de forma detalhada. Ademais, as bases de cálculo também não teriam sido claras, isso é a alegação do contribuinte. Pois bem, a DRJ salienta que não se vislumbra cerceamento de defesa e prejuízo, de acordo com tudo que está acarreado nos autos. Isso porque houve a descrição dos fatos geradores que originaram o débito, conforme se verifica do relatado desse julgado, e ainda a origem dos valores do relatório de lançamento, de folhas 14 a 17. E os fundamentos legais também estão contidos no lançamento fiscal. As bases de cálculo constantes do lançamento foram declaradas pelo contribuinte em guias de GFIP antes do início da ação fiscal, conforme cópias juntadas pela fiscalização, da 47 a 54. Porém, após o início da ação fiscal, foram retificadas as guias, incluindo apenas um segurado, conforme consta do relatório fiscal. De outro lado, a empresa não anexou qualquer documento que apontasse erro na apuração do levantamento, e apesar de intimada para que apresentasse todas as folhas de pagamento do período fiscalizado, não apresentou para as competências descritas, o que motivou a lavratura do auto de infração. Portanto, a fiscalização lavrou os autos com os documentos fornecidos pela própria empresa. Invoca ainda a defendente nulidade por ausência de requisitos do artigo 10 do decreto 7235, por ter sido lavrado fora do estabelecimento da autuada, e suposta inabilitação técnica do contador. Contudo, esses argumentos encontram superados na doutrina e jurisprudência. Ademais, a matéria encontra-se simulada no âmbito do CARF, no sentido de que o local da verificação da falta não significa local em que a falta foi praticada, mas sim onde essa foi constatada, nada impedindo que isso ocorra dentro da própria repartição. Nesse sentido, a súmula 6 do CARF. Outra questão arguída pelo impugnante, já simulada a respeito, diz respeito à desnecessidade dos auditores fiscais terem habilitação profissional de contador para conferir validade ao lançamento. Nesse sentido, a súmula do CARF número 8. Assim, as alegações suscitadas em sede preliminar não são capazes de atribuir vícios de formalidades ao lançamento. Quanto ao mérito, em suas alegações, a defendente afirma que faltam elementos essenciais ao lançamento prescritos no artigo 142 do CTN. Como já destacado, os fatos geradores do presente lançamento foram apurados em documentos declaratório elaborado pelo próprio contribuinte. Ora, se o próprio contribuinte declarou a existência de fatos geradores em GFIP antes do início da ação fiscal, como comprovam as cópias juntadas de folhas 30 a 54, não pode alegar desconhecimento quanto a documentos de sua própria lavratura. Em relação à PLR
apenas foi juntado pela própria empresa, apenas alega que teve erro, tá? A impugnante requer provas que nem mesmo foram fornecidas à fiscalização, portanto, descabida até tal exigência. As alegações são genéricas, não combate diretamente ao mérito. No que diz respeito ao alegado recolhimento das contribuições devidas, não consta qualquer recolhimento para o período de 11 de 2008 a 12 de 2009, conforme se verifica na tela de sistema da própria Receita Federal, juntada à folha 76, do principal. Quanto à multa moratória, a despeito do impugnante insurgir-se contra a sua aplicação, afirmando-se caráter confiscatório, a administração não tem o poder de afastar a exigência imposta em lei. Tá? A inconstitucionalidade não cabe aqui a análise. Quanto à taxa Selic também, da corrente de lei. Quanto à inconstitucionalidade, mais uma vez, do salário educação, INCRA, SEBRAE, SES e SENAI, não há competência no âmbito administrativo para análise de tais constitucionalidades. E, por fim, o pedido de perícia, ele foi afastado por entender a DRJ que não há necessidade para a prova pericial nesse momento dos autos. Pois bem, sede de recurso, ela segue sustentando quanto alegado anteriormente. Tá? Então, partindo para o meu voto, eu entendo que no presente caso, os argumentos apresentados em sede de recurso voluntário praticamente não se diferiram ao quanto levantados em impugnação, tendo em vista que toda a argumentação e fundamentação foram detalhadamente analisadas na decisão de piso e que os fundamentos utilizados na mencionada decisão estão em total adequação às normas acerca do tema, ratifico e reitero o ponto decidido pela DRJ. Quanto ao cerceamento de defesa e suposta nulidade, claro está que o contribuinte teve todos os seus direitos devidamente resguardados. Até o presente momento, ele tem a oportunidade de se manifestar e se defender. Não lhe foi retirado o direito da ampla defesa em nenhum momento do processo. Portanto, tendo em vista que são meras alegações para sustentar um cerceamento que não existiu, também vou afastar a etapa preliminar. O pedido de relevação da multa também não pode ser atendido, uma vez que não existe legislação previdenciária que dê permissivo legal, né, para autorizar isso. Quanto à aplicação dos juros, é mandatório o emprego de acordo com a súmula CARF número 4. Mais uma vez, quanto ao lançamento em si mesmo, vimos que a empresa a empresa apresenta tão somente alegações genéricas e desacompanhadas de prova, que não permitem afastar os lançamentos, competindo ao sujeito passivo o ônus da prova tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco. A boa-fé levantada por ele em diversos momentos do recurso voluntário, impugnação e ao longo do processo, é relevante nesse caso, né, inclusive para a configuração da multa, também, da aplicação da multa. Quanto às questões de suposta inconstitucionalidade, mais uma vez, repito que não as conheço, eis que é ausente a competência desse colegiado para esse tal tipo de análise. Quanto ao repetido argumento de nulidade por ter sido lavado fora do estabelecimento, também ratifico a decisão de piso, súmula 6 do CARF. Quanto à necessidade de também ser contador dos auditores fiscais, ratifico a decisão de piso e trago também a súmula do CARF número 8. E, mais uma vez, registro que, no mérito, o contribuinte nada mais faz do que alegar que apresentou documentos prestáveis, sem nenhuma prova que corrobore as suas alegações. Trago aqui o princípio da verdade material, entendo que nada foi comprovado no que concerne aos levantamentos efetuados e, por todos esses motivos, eu nego. Provimento ao recurso, na verdade, eu afasto, rejeito as preliminares, desconheço as alegações de inconstitucionalidade, no mérito, eu nego o provimento ao recurso voluntário. É como voto. Ok, alguém tem algum questionamento? Posso colocar em votação? Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho. Eu também acompanho. Então, esse foi o item 6. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares, indeferir o pedido de perícia e negar-lhe provimento. Teve pedido de perícia, né, Fernanda?
Deixa eu só confirmar aqui, Sheila, se teve. Acho que teve. Vão ser iguais, tá? Tá. Vai mudar só a contribuição, provavelmente, né? Isso. Vamos O mérito vai ser igual, porque, como dito, todas foram apresentadas conjuntamente. Então, foi analisada de forma conjunta todas as alegações. Então, a decisão vai ser a mesma. Ok. Então, posso replicar para os demais itens da pauta, pessoal? Vai ser a mesma conclusão, tá? Conhecer parcialmente. Deixa eu verificar aqui. Deixa eu só abrir aqui. Tem uma aqui que eu acho que eu não sei se tem questão constitucional, mas tem também, né, Fernanda? Se eu não coloquei, eu vou colocar, porque todas elas são iguais. As defesas O mesmo recurso, né, que você falou. Isso, as defesas são idênticas. Tá. Dá uma olhadinha depois só no negócio da constitucionalidade, na conclusão. Tá, então vai ficar isso para os itens 6, 7 e 8 da pauta. Não é isso, doutora Fernanda? Perfeito, Tati. Ok. Próximo item da pauta também da doutora Fernanda. José Henrique de Oliveira. Isso. Item 9. Esse caso se trata de construção civil, salários pagos aos trabalhadores. Tá? Então, trata-se de IFLD lavada contra a pessoa física identificada. Só um pouquinho, Fernando. O PC levantou a mão. Eu ia perguntar se está na pasta, mas ela pode ter colocado agora, né? Que eu não achei. Eu também não. Ah, não tá? Eu coloco agora, gente. Só um minutinho. Deixa eu acessar aqui meu VPN. Eu copiei ontem. Aí pode Vou colocar ser que... aqui meu VPN. Cláudia está conseguindo acessar a pasta T direitinho, né? Consegui. Esse eu copiei agora e já estava na pasta. Já. Ele está na pasta? Ah, Já tá. está na pasta agora. Pasta? A gente que copiou. A gente que copiou ontem, Fernanda, aí deve ter ficado para trás. Pode continuar, a gente entra na T aqui. Uhum. PC, eu vou mandar aqui. Não, já abri na pasta, tá tranquilo. Ah, tá bom. Então, trata-se de IFLD lavrada contra pessoa física sem identificada, referente à mão de obra empregada na edificação de imóvel de 311 metros, responsabilidade notificada. A época do lançamento, o débito importava em R$12.000, 837,89. E consta no relatório fiscal, que constitui fato gerador das contribuições previdenciárias, a mão de obra ferida, apurada com base na área construída e no padrão da execução da obra. Esse foi o procedimento que foi utilizado, tendo em vista que não foram apresentados à fiscalização os comprovantes de recolhimento referentes à mão de obra empregada na edificação do imóvel. Intimado a apresentar regularização, o proprietário não compareceu, tendo sido feitos os cálculos da mão de obra conforme o aviso de regularização de obra folha 20. Em sua defesa, o notificado alegou em síntese que a mão de obra não foi vistoriada, que não foi respeitado o direito de defesa, uma vez que o procedimento não foi acompanhado pelo proprietário ou por seu advogado, que, conforme texto de Bernardo Ribeiro de Moraes, o auto deve ser lavrado no local da verificação da infração, que não foi comprovada a existência de contratação de mão de obra, sendo que a contribuição exigida foi um arbitramento, que não foram respeitadas as normas legais dos artigos 114, 141, 142 e 144 do CTN, que são legais a multa e juros cobrados, e requer que os autos sejam baixados em diligência para que seja produzida prova pericial por profissional habilitado e que seja julgado insubsistente a NFLD. A DRJ Campinas, na análise da impugnatória,
manifesta seu entendimento no sentido de que, a despeito da alegação do contribuinte de que não foi provada a contratação da mão de obra, a DISO, Declaração de Informação sobre Obras, firmada pelo próprio contribuinte, declara a existência de obra nova, residencial, de 311 metros quadrados. É o que basta para o lançamento. A origem da presente notificação tem fato gerador matéria específica do custeio de Seguridade Social. Em tais dispositivos, vemos que o notificado é o responsável pela comprovação dos recolhimentos previdenciários incidentes sobre os pagamentos efetuados aos segurados, que elaboraram na edificação da obra. A defesa alega que não ocorreu vistoria no imóvel em questão antes do levantamento. Todavia, esse procedimento não é requisito obrigatório, não está previsto em legislação. Os parâmetros utilizados para aferição são objetivos e padronizados conforme a tabela CUB, custo unitário básico, a qual trata a Instrução Normativa 3 de 2005. As contribuições lançadas encontram-se amparadas pelos artigos 20, 22, 33 e 94 da 8212. Em se tratando de lançamento de crédito relativo à falta de recolhimento de contribuições sociais, há que se observar ainda o artigo 34 da 8212, que dispõe que as contribuições sociais pagas com atraso ficam sujeitas a multa e juros. A obra teve início em 98, terminou em 2000. Desde o início da obra, as contribuições deveriam ter sido recolhidas, tá? Isso não foi feito. Se tivesse ocorrido, essas contribuições poderiam, por ocasião da regularização da obra, ser abatidas do montante supostamente pago à Seguridade Social, mas nada disso foi provado. Me parece que, pelo que foi fiscalizado pelos auditores, não foi recolhido nenhuma contribuição social, tá, para a presente obra. Então, os acréscimos legais não têm como ser afastados. Quanto ao direito de defesa, supostamente cerceado, conforme a alegação do contribuinte, não tem nenhuma evidência de tal cerceamento, é que todos os procedimentos do PAF foram resguardados. Quanto ao pedido de perícia, não há, segundo a DRJ, não há motivo para tal, uma vez que teve todo o tempo para apresentar a documentação solicitada, inclusive foi intimado para tal. E, face ao exposto, e com base nos critérios legais, a DRJ volta no sentido de conhecer e julgar procedente a notificação, ou seja, negar provimento ao recurso voluntário. Partindo para o meu voto, mais uma vez nesse caso, eu entendo que os argumentos apresentados em sede de recurso não se diferem daquele levantado na impugnação. De acordo com os documentos adjuntados aos autos, verificamos que, de fato, teve uma construção residencial de 311 metros quadrados. O notificado é o responsável pelo recolhimento da mão de obra empregada na construção do imóvel, foi intimado para comprovar, não comprovou. Mais uma vez, ratifico a questão de que não é necessária a vistoria do imóvel para que seja feito o presente lançamento. Ratifico, mais uma vez, que concordo com o lançamento com base na aferição, custo unitário bruto, esse que não teve documentação apresentada para que fosse feito o lançamento com base em critério diferente. Quanto aos acréscimos legais, juros e multa, decorrem de lei. Quanto ao direito de defesa supostamente cerceado, mais uma vez, entendo que todo o PAF foi respeitado, garantindo ampla defesa e contraditório. Ratifico também a decisão de piso, quanto ao pedido de perícia, tendo em vista não se mostrar necessário. Pois bem, então, em face das argumentações e documentações apresentadas ao longo desse processo, entendo que deve ser negado o provimento ao recurso voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos modos efetuados. Eu só saliento que eu não coloquei rejeitar os preliminares levantados porque não foi feito o pedido preliminar de forma destacada. Foi colocado, tipo, de cerceamento de defesa, suposto prejuízo ao contraditório, então eu não coloquei rejeitar preliminar porque não foi destacado como preliminar. Eu analisei ao longo do voto. Ok, doutora. Algum questionamento em relação ao processo? Doutor Paulo? Acompanho.
Dr. Wesley? Acompanho. Dr. Kleber? Acompanho. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 9, José Henrique de Oliveira acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. São 10h15. Vocês querem dar um intervalinho? Antes do intervalo, eu queria só tirar uma dúvida com vocês com relação a esse processo mesmo. Isso é 10 ou o 9? O 9 mesmo, que a gente acabou de votar. Eu só queria tirar uma dúvida. Uhum. Em sede de recurso voluntário, nesse processo, ele abre lá um pequeno trechinho, assim, uma parte do recurso, solicitando o reconhecimento de uma prescrição. Eu nem analisei, na verdade, essa prescrição, porque não foi levantado em nenhum momento. E, na verdade, quando foi levantado, quando foi feito, né, o lançamento, ainda não tinha nem sido comprovado que as unidades tinham sido entregues. Então, na verdade, assim, eu coloquei lá no final do meu voto, tá? Eu coloquei só, assim, uma frasezinha, um parágrafo, uma frase. Quanto à prescrição levantada em sede de recurso, entendo estar preclusa. Não sei se eu tenho que me alongar nesse tema ou não. Ele falou só de preclusão, não falou de prescrição, não falou. Não falou em decadência, não falou em decadência. E ele nem pediu no. Não. Poderia nem conhecer da matéria, porque ele não entrou com isso na DRJ, por exemplo, né? Eu coloquei, entendo estar preclusa. Que seria o caso de preclusão, porque ele não trouxe Na impugnação. Na impugnação. Por isso que eu só coloquei essa frase, eu só escrevi esta frase lá no final. Quanto à prescrição levantada em sede de recurso, vírgula, entendo estar preclusa. Aí seria o caso de alterar aqui, eu tenho feito dessa forma. Quando tem preclusão, eu conheço parcialmente do recurso, deixando de conhecer da matéria preclusa, e aí na parte conhecida nega provimento. Porque você não vai conhecer dessa matéria porque ele não trouxe na impugnação, entendeu? Então você nem precisa alongar muito. É só mencionar que está preclusa porque ele não trouxe na impugnação. Eu mencionei, foi uma frasezinha no final do meu recurso. Aí seria interessante não conhecer dessa parte, em face da preclusão, e negar provimento na parte conhecida. É assim que a gente tem feito nos dispositivos. Pode ser? Tudo bem alterar, pessoal? Porque aí a gente tem feito meio que um padrão em relação a isso. Então, item 9 ficaria: acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa, e na parte conhecida, negar-lhe provimento. E na parte conhecida, negar-lhe provimento. Ok. Então, esse ficou o item 9. De acordo? Eu vou dar um intervalinho, então, a gente pode retornar. São 10h19? 15 minutos, 10 minutos, quanto vocês querem? Eu vou interromper a gravação. Volta 10h30. Interrompe a gravação, Ana Tereza? Presidente, gravação interrompida.